Bom dia, mulheres edificadoras, mulheres abençoadas do Senhor, chamadas pelo Senhor para um novo tempo, para romper numa nova história que não vai atingir só a sua vida, mas as futuras gerações. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui no capítulo 18 de Ezequiel. Quando o Senhor nos chamou para sermos essas mulheres edificadoras, a palavra que Ele lançou sobre nós foi que tudo que Ele vai gerar em nós vai ser transferido para a nossa família como um legado daquilo que o Senhor está fazendo, né? Um novo padrão estabelecido pelo Senhor através da sua vida, mulher, que vai ser, que vai atingir as próximas gerações que virão, os seus filhos, os seus netos. Eles carregarão esse legado, essa herança abençoada de uma mulher construída em Deus. Aqui no capítulo 18, o Senhor ele fala que cada um vai dar conta dos seus pecados, que os pecados dos pais não virão como punição para os filhos. Ou seja, você não vai pagar pelos pecados dos seus pais, você vai ter que prestar contas ao Senhor pelos seus pecados. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor fala lá em Êxodo que os pecados dos pais, eles podem comprometer o futuro dos filhos até a terceira e a quarta geração. Porque diferente de você praticar o pecado, é quando você recebe como uma herança sobre a sua vida. Assim como a gente recebe a herança dos nossos pais, né? Quando eles morrem, eles deixam para nós uma herança. Ou muitas vezes vem dos nossos avós, algo que ficou, que nós vamos herdar. É algo que a gente decide se quer ou não receber. Está nas nossas mãos, receber essa herança ou não. Se a gente não cancelar, ela vem para nós, né? Se a gente não disser que não quer, nós vamos receber essa herança. E assim é no mundo espiritual também. Existem coisas que estão sobre a nossa família, os nossos antepassados, que nós herdaremos espiritualmente. Mas se essas heranças elas são malditas, através do poder de Jesus, que opera nas nossas vidas, nós podemos cancelar, podemos dizer que não queremos receber essas heranças malditas sobre as nossas vidas. Então, não recai sobre nós aquilo que veio das nossas gerações passadas. E hoje eu creio que o Espírito Santo quer nos levar para esse lugar. Se você nunca fez isso, que hoje nós possamos, diante do Senhor, dizer que não queremos essas heranças malditas sobre a nossa vida, dizer que não recebemos sobre nós, que através do poder de Jesus, do sacrifício dele na cruz, nós recusamos qualquer herança maldita sobre as nossas vidas, que veio das gerações passadas, em nome de Jesus. E agora nós nos posicionamos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu serei uma mulher que vai te honrar, para que o que eu tenha que prestar contas ao Senhor um dia não tenha peso de culpa e de julgamento sobre mim, mas que sejam atos de justiça diante do Senhor. Como aqui no versículo 20 diz assim, no final do versículo 20 diz: a pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Os nossos pecados, eles não apenas ofendem ao nosso Deus, que tanto amamos, mas eles fazem com que a gente morra espiritualmente. E quando nós estamos mortos espiritualmente,
A nossa vida, ela é sem propósito, ela é sem sentido, ela não tem valor. É uma vida de qualquer maneira e a gente não encontra satisfação. Mas quando nós entendemos que precisamos nos afastar do pecado e buscamos isso, nós começamos a ser transformadas e a viver uma nova vida, como a palavra diz, uma vida abundante, porque é isso que Jesus faz. Aqui tem aquela descoberta diária na minha Bíblia que diz assim: nossa caminhada com Deus. Se você se desentende com seu marido, ou caso seja solteira, com seus pais, não sai colocando todo mundo porta fora dizendo que nunca mais voltarem. Ao contrário, você espera que se acertem e peçam perdão um ao outro, mas até que um tome a iniciativa, o relacionamento fica um tanto estremecido. Você continua sendo a esposa ou a filha de seus pais, mas a proximidade entre vocês fica rompida. A mesma coisa acontece na nossa caminhada com Deus. Se você é uma crente comprometida com o Senhor e comete um pecado, Deus quer que você confesse o seu pecado e peça perdão por tê-lo cometido. Admitir o pecado não muda seu relacionamento com Deus, ele continua sendo seu Pai, mas fortalece a sua paz com Ele. Como isso é pontual para nós? Às vezes a gente tem medo de cometer um pecado, porque se Jesus voltar a gente vai para o inferno. A gente olha para o extremo e a gente esquece que quando nós temos um relacionamento com Deus, quando a gente desenvolve um relacionamento com Deus, o pecado ele vai nos distanciar, nos afastar. Quantas vezes a gente comete um pecado e a gente sente vergonha de ir para a presença de Deus, não é? Assim como Adão e Eva, a gente fica se escondendo, a gente não quer ir. E parece que fica ainda mais difícil você chegar até Deus e buscar ter esse relacionamento com Ele. Mas eu quero que você saiba que quando isso acontece, você tem que fazer exatamente o contrário do que você está sentindo. É correr para o Senhor. Porque Ele não vai te condenar, mas te perdoar. Às vezes a gente olha para Deus e a imagem que nós temos dele é a imagem das pessoas ao nosso redor. Que quando a gente faz uma coisa errada, nos julgam, nos afastam, nos condenam. E por isso, quando a gente vai se achegar a Deus, a gente tem medo, a gente fica com receio e não entendemos que o nosso relacionamento com Ele não muda. Ele continua sendo nosso Pai, Ele continua nos amando, Ele continua desejando estar conosco. Mas precisamos nos purificar para estar perto do Senhor, porque Ele é digno do nosso melhor. O pecado é como uma barreira que nos impede de acessar o Senhor. É como se nós tivéssemos acesso ao colo do Pai. Nós pudéssemos nos assentar ao seu colo, ao seu lado e recostar a cabeça no seu peito. Mas quando pecamos, um muro é colocado e nós não conseguimos chegar até Ele. Então precisamos reconhecer o nosso pecado, pedir perdão pelos nossos pecados, renunciar ao pecado, para que esse muro seja derrubado novamente e nós possamos chegar até o Senhor. Então não desista de ir até o Senhor porque você pecou. Mas sempre que isso acontecer, corra para Ele, para que esse muro seja derrubado e você possa ter novamente a paz no seu coração e crescer nesse relacionamento com o seu Deus, desenvolver-se com Ele e desfrutar de tudo que nós podemos ter ao estar aos seus pés, ao estar na sua presença. Ele não te condena, mas Ele te chama ao arrependimento. Ele te chama à mudança de vida, porque Ele diz: eu não quero que ninguém morra. Eu não quero, eu amo você, minha filha. Eu não quero ver você padecer, eu não quero ver você sofrer. Mas eu preciso que você tenha uma posição drástica com relação ao pecado. Que você odeie o pecado, que você tenha nojo do pecado, que você se aborreça com o pecado, que você não tenha paz com o pecado, para que assim você se afaste dele, para que assim você corra dele.
Eu digo para vocês que se tem uma coisa que eu odeio é o pecado. Eu não posso pensar em fazer algo que ofenda o Senhor. Às vezes, nem tem tom de pecado aquilo que vem e eu sei que entristece ao Senhor, que é pecado. Porque muitas vezes a gente olha para o pecado como coisas assim muito sujas, muito feias, mas às vezes são coisas tão sutis que entristecem ao Senhor, que desagradam o nosso Deus. Às vezes uma maneira de falar com alguém, uma atitude que você tem com alguém, até mesmo um pensamento, algo que você pensa e alimenta na sua mente com relação a alguém. Às vezes você não celebra as pessoas, você amaldiçoa as pessoas, você inveja as pessoas. Essas coisas muitas vezes são tão sutis, nem parece que você está pecando contra o Senhor. Mas isso te afasta do Pai. E precisamos encontrar esse lugar no Senhor, de entender que é uma renúncia diária de pequenas atitudes para que a gente não se afaste da presença dEle e que a gente avance nesse relacionamento de amor com o nosso Deus. Em nome de Jesus.